observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observa Aí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Head de Comunicação e Marketing aqui do Observatório. Eu sou Pedro Borges, Head de Mobilidade Segura do Observatório. Eu sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório, e hoje a gente volta aqui com os nossos convidados, né? Acho que vocês já estavam com saudade já. Apresentar para vocês o André. André, você tá fortão aí, tá treinando? Tô. O André, você sabe que o André é do CrossFit, né? Aqui todo mundo é atleta, fit, atleta amador. O Rodrigo é o rei do futebol. Vai direto pro Rio de Janeiro jogar com o Edmundo, Romário. Nossa, eu vou recortar isso, eu vou mandar no grupo do futebol. Esse Pedrão, praticamente o nosso Gustavo Borges aqui. Tem todo um histórico de medalhista de natação. Aí ele joga vôlei, também faz CrossFit. E o Vitão, ele levanta copo. Não, e o Edu também, né? Ah, o Edu, você fala de mim, mas é ele verdade, joga futebol todo dia. O Edu é ratinho de academia também. Também? Eu ia falar que eu sou sedentário profissional. Deixa eu... Não, o Pedrão deu um histórico de atleta. Tá escondendo o jogo. Mas o André tá aqui, o André é do IPEM, né, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, que é um órgão acreditado pelo Inmetro, responsável por todas as verificações de equipamentos metrológicos e alguns deles com ligação com o trânsito. É isso, André? Falei Exatamente. certo? Falou certinho. O IPEM, bom dia a todos, ou boa tarde, não sei como é que a gente vai. Cada um vai ficar cada um que vai assistir no horário aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. E por isso que a gente fala, olá pessoal. Olá pessoal, é verdade, é verdade. E eu sou o André, né, Moraes, técnico de metrologia, tenho 24 anos e agora responsável pelo LIC, aqui o Laboratório de Infraestrutura da Qualidade, aqui no Parque de Inovação Tecnológica. Eu acho que essa é uma notícia de primeiríssima mão aí para muita gente, né? O IPEM vindo aqui, se instalando no Parque Tecnológico para buscar inovação, para buscar tecnologia. Então, seja bem-vindo, né? Nosso novo morador, nosso novo residente aqui do parque, para nos acompanhar. E você está há mais de 20 anos, 24 anos já nessa 24 anos no IPEM, e o IPEM existe desde 1967. É um órgão público? É um órgão público, ligado à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Ele é órgão delegado do Inmetro, ele é um dos braços do Inmetro no Estado. O Inmetro ele é um órgão que coordena todas as ações no país, e os IPENs e suas superintendências ligadas aos estados que fazem a fiscalização e o controle metrológico no país todo. Então o Inmetro ele desenvolve as metodologias, as políticas, e o IPEM é o braço operacional, vamos Exatamente. dizer assim. Legal. Exatamente. Legal. E o que passa lá de verificação por vocês, né? Vamos falar um pouquinho falando da nossa área de trânsito aqui. O que vocês medem lá, o que vocês verificam e atestam? Olha, ligados à área de trânsito, nós temos as balanças rodoviárias. As balanças rodoviárias. Nós temos os radares, os medidores de velocidade, temos os cronotacógrafos, taxímetros, e temos uma inovação que está chegando também, embora seja uma lei de 94 do Estado de São Paulo, mas que está sendo implementada pouco a pouco, talvez uma informação até nova, serve novidade para vocês. Breaking news. Que é a verificação dos transportes de veículos, de veículos que transportam GLP fracionado. Mas como é que é isso aí? Os caminhões que carregam botijões de gás. Os botijões de gás. O GLP fracionado. Entendi. Então, e não só caminhões, motos, carros, veículos leves. Está sendo implementado no estado de São Paulo essa inspeção dos veículos. Já há postos credenciados que já estão fazendo a verificação desses veículos. Já há uma orientação para as invasadoras que está sendo implementado esse serviço de inspeção. Esse é um assunto importante, porque de vez em quando dá desespero. A gente vê o estado de conservação dos veículos que estão transportando, muitas vezes, que é um material explosivo, inflamável, né, perigoso. Sim. Notícia importante. Nossa, engraçado, agora que você falou, agora que eu estou pensando, eu realmente nunca parei para pensar como é que... Já várias vezes parei para pensar como é que esse cara está transportando isso desse jeito.
mas não existia então esse processo instituído. Não, e está sendo implementado aqui no estado de São Paulo. Isso é muito bom para a segurança. Isso é muito bom para a segurança. E dentro da segurança viária, acho que é isso. É o nosso serviço. E nesse tempo que você está cuidando disso, tratando disso, teve muita evolução tecnológica? Não. Que notícia ruim. Não, em termos de fiscalização, nós fazemos a mesma coisa do mesmo jeito, embora de forma eficiente. Eu ia perguntar, isso é bom ou é ruim? Porque às vezes não tem inovação porque já está uma eficiência boa, né? Está consolidado. Exatamente. Está consolidado, é um serviço que funciona, mas temos que acompanhar, né, a evolução. Nós temos que acompanhar o desenvolvimento e as transformações. Se nós ficarmos do mesmo jeito, uma hora nós vamos ficar obsoletos e não vamos conseguir fazer a fiscalização. Hoje atende, mas eu tenho certeza que nós precisamos evoluir no campo da fiscalização mesmo. Entendi, para ficar mais abrangente, entendi, usar meios tecnológicos para ter essa Exatamente, abrangência. Hoje é uma preocupação da nova administração com o nosso superintendente, Marcos Heleno Gerson, de inovar. E não obstante, estamos aqui. Estamos aqui no Parque de Inovação Tecnológica. E uma coisa interessante, uma curiosidade, assim, falando do cronotacógrafo, acho que esse assunto voltou aí, ficou mais em evidência a partir daquele sinistro com o ônibus do Corinthians, que eu acho que vocês até tiveram uma atuação lá para poder fazer os levantamentos, né? Acho que, pelo que eu me lembro, ele estava com a verificação vencida. O que isso implica com a segurança, ter uma verificação de um cronotacógrafo vencida? Olha, implica no termo de responsabilidade. Porque o que faz o cronotacógrafo? Ele registra o tempo que o motorista está dirigindo, a que velocidade ele estava andando. Então ali é um registro de tudo aquilo que ele faz enquanto está conduzindo o veículo. Se ele passou da velocidade, se ele está dirigindo a 10, 15 horas sem parar. Então isso com certeza vai implicar na segurança viária. Ele está sujeito a causar um acidente muito sério. Porque é a impunidade, né? A impunidade gera esse comportamento que causa esse prejuízo para a segurança. Então, a partir do momento que ele tem um cronotacógrafo funcionando, ele já vai ter a preocupação de parar para fazer um descanso, que é um momento que é obrigatório. Ele vai se preocupar em andar dentro da velocidade. Então, só esses dois fatores já vão coibir. Já é um inibidor, já. Inibidor de acidente. Grande. Interessante. E aí, se ele for pego numa fiscalização da polícia e eles pedem para conferir os registros do cronotacógrafo, se tiver irregular, ele é autuado ali. Então... Entendi, é importante. Tudo bem. Traduzir para qual idioma? Um outro convidado? De vez em quando, deixa eu até virar o meu de ponta cabeça. Eu não sei porque ela entrou aqui no assunto. E... falando um pouquinho agora de fiscalização, falando ainda do tacógrafo, eu ia perguntar o seguinte, tem muita reprovação? É bianual? Bianual, cada 2 anos, então... Os condutores e as empresas procuram os postos de verificação de cronotacógrafo, chamados PACs, postos autorizados de cronotacógrafo. E eles fazem lá a solicitação para verificação em organismos que são credenciados pelo Inmetro para fazer esse tipo de serviço. Lá eles fazem a simulação de condução. Então isso que eu ia perguntar, se era uma verificação eletrônica de sistema ou se é uma operacional mesmo? Uma operacional mesmo. Eles fazem a verificação da selagem do equipamento, se ele está acoplado àquele veículo, para que não seja trocado de veículo para outro. Eles fazem um ensaio, né, uma simulação de dia a dia mesmo. Esse registro, ele é enviado para nós, do IPEM, lá em São Paulo, e a nossa equipe vai verificar as informações contidas ali, de acordo com o regulamento tecnometrológico, vai aprovar ou reprovar esse instrumento. Interessante. E aí é emitido um certificado que garante... Tem um trabalho operacional aí. Tem. É ser feita a selagem novamente, ele é novamente selado, com lacres, e colocado uma marca de verificação nele de que ele passou por essa inspeção. E hoje a gente tem dos dois modelos circulando pelo Brasil, o analógico e o digital. Analógico e digital. O digital surgiu em 2006? 2006, mas você sabe que é a minoria. Minoria? Minoria.
A maioria e as empresas preferem o analógico. Por que será? Olha, não tem assim a gente não tem um feedback de por quê, se é custo, se é... Mas o que a gente vê no mercado e vê no nosso dia a dia é que eles preferem o analógico. Entendi. Que é o do disco mesmo, que tem de um dia ou 7 dias e por aí vai, mas preferem o analógico. Você falou de reprovação, né? Eu trouxe alguns dados, alguns números, mas o índice de reprovação desse equipamento não é muito grande, não, é bem baixo. Eu tenho na ordem de 0,14%, é bem pouco. 0,35%. E tem inadimplência? A gente consegue saber, por exemplo, quantos veículos, ou estimar quantos veículos estão rodando sem a devida verificação? Não, essa informação vai ser na fiscalização. Vai ser na fiscalização. Porque fica a cargo da empresa ou do condutor levar o veículo para fazer a verificação. E a fiscalização é em loco pela polícia? Pela polícia. Com a abordagem policial, aí faz aquela fiscalização operacional. Sim. Entendi. E falando um pouco agora de fiscalização eletrônica, a gente falou da não evolução dos métodos. Ainda é daquele jeito que a gente fazia antes, tem que fechar a via, passar várias vezes com o carro? Me explica um pouquinho como é que funciona. Então, se está igual, eu sei como é que é. Já passei bastante por isso já. É desse jeito ainda, Paulo. Tem um grupo de estudo já para justamente tentar viabilizar um outro procedimento de fiscalização. Ele anda um pouco, mas enfim. Tem que ser feita uma outra forma de fiscalização, porque é dessa forma que você falou ainda. Tem que parar a via, fazer as passagens com o carro nosso que tem o equipamento padrão para fazer a medição das velocidades. E isso causa um transtorno enorme para o trânsito. Você imagina, tem que interditar a rodovia para poder fazer, né? Então Sim. Você tem um ponto de fiscalização ali e precisa fazer essa verificação, que é periódica, né? Tem a verificação inicial do início da operação e depois tem as verificações periódicas. E para fazer isso, interdita a via. O carro de vocês é equipado com esse equipamento mais preciso de velocidade, ele passa várias vezes e aí confere o resultado do veículo com o resultado do equipamento. Do equipamento, exatamente. E a verificação periódica ela é anual, então todo ano nós vamos parar aquela via, aquela rua para fazer a verificação do equipamento. E em geral esses equipamentos estão nos pontos de maior fluxo. Sim. Né, porque a função dele é monitorar e a gente não consegue monitorar tudo, então a gente direciona para os maiores fluxos. Então é o maior prejuízo, né? E tem que fazer durante o dia e durante a noite ou faz só de dia? Hoje a determinação do IPEM é durante o dia. Durante o dia? Por segurança viária, segurança dos condutores e da própria estrada, né? Da própria rodovia ou via, porque à noite fica mais perigoso, né? E se eu passar num radar, receber uma multa e tal, como é que eu sei que aquele radar foi verificado? Como é que eu enquanto cidadão, faço esse tipo de verificação? Passei no radar, chegou uma multa em casa e falei, mas espera aí, vou atrás para ver se esse equipamento está devidamente verificado. Tem alguma forma do cidadão acessar isso? Tem, muito boa sua pergunta, Paulo, porque é uma informação que poucas pessoas conhecem. Tem um site que é o do TSE, do Inmetro, e lá tem todas as informações pertinentes a esse equipamento. Quando é que ele foi verificado, se ele foi aprovado ou reprovado, a data de validade desse certificado. Tem o endereço lá? Endereço do Deixa equipamento. na descrição do episódio. Você pode comparar com a sua notificação de autuação, se confere com aquele equipamento, se ele foi aprovado, se foi reprovado, se ele está apto a fazer a autuação, porque os equipamentos só estão aptos a fazer a autuação se ele for aprovado e em verificação nossa, do IPEM, que é o órgão que faz isso pelo Inmetro. Então, se ele não for aprovado, se ele estiver como reprovado e a autuação for por eventualidade, algum erro de software, de sistema, ele ficou trabalhando de forma irregular, essa autuação não é legal. É nula. Tanto que na sede de recurso, né, acompanhei bastante quando eu estava no órgão de trânsito, era uma coisa que a gente precisava manter sempre atualizado, porque isso é uma questão formal, que muitas vezes, e precisa ter uma preparação, porque tem que ter o agendamento, tem todo um processo que precisa ser feito.
e muitas vezes vence por uma questão de formalidade, e aí você tem um impacto na segurança por uma questão burocrática. Então é uma coisa que a gente se esforçava bastante, né? Você tem lá o certificado que é emitido, né? A gente sempre disponibilizava esse certificado de verificação para que a sociedade, eu sempre defendo isso, né? Quanto maior transparência a gente tiver, principalmente nos assuntos relacionados à fiscalização, a gente aumenta a nossa credibilidade, que aí tem um impacto na cultura das pessoas, porque elas vão confiar no que o gestor público está fazendo. Sim, e era muito importante isso que você fazia realmente quando à frente da Secretaria de Mobilidade, porque pouco se vê dessa transparência. A transparência é fundamental. E é uma informação fácil, né? Uma informação que não custa nada, não onera nada. A gente gera confiança, né? A gente sempre divulgou, inclusive os radares estáticos, né, que são os móveis, né? Foi mudando de nome ao longo do tempo. A gente divulgava semanalmente onde eles iriam estar e tal, e justamente por conta dessa transparência. O maior objetivo da fiscalização é inibir comportamento inadequado, não é fazer a arrecadação, por mais que esse dinheiro das multas seja bom para o trânsito, porque ele é reaplicado. Muito interessante. E se as pessoas quiserem acessar o IPEM, quiser saber mais, tem um site, consegue informações? Tem o site do IPEM, é o www.ipem.sp.gov.br. Lá tem todas as informações, tem dúvidas frequentes, tem bastante coisa para acessar lá. Tem muita curiosidade. Bom, André, seja bem-vindo ao PIT, né, o Parque de Inovação Tecnológica. A gente desenvolvendo aí as nossas parcerias, e conta com a gente aqui, tá? Foi um prazer receber você aqui, e estamos de braços abertos aqui para a gente ampliar nossas relações, fazer essas cooperações técnicas que a gente estava conversando. Legal, Paulo. Eu que agradeço em nome do IPEM a acolhida e a oportunidade de participar aqui com vocês do podcast. Foi muito bom, e estamos aqui à disposição porque o IPEM está com uma proposta muito clara aqui no PIT, que é aproximar essas instituições que fornecem soluções da infraestrutura da qualidade das empresas e desenvolvedores. Então, não tem lugar melhor para você estar do que aqui. Não tem, a gente quer ser a base de apoio para essas empresas conseguirem progredir de forma sustentável e dentro das normas técnicas, dentro da avaliação da conformidade, e o que a gente puder auxiliar dentro da metrologia, estaremos à disposição. Legal, até um recado para as startups, né? A gente está, não vou lembrar aqui, mas acho que a gente já deve estar perto de 100 startups operando aqui no parque, e aquelas que têm algum tipo de relacionamento com situações meteorológicas, daí pode procurar vocês lá, que vocês ajudam a orientar também como é que funciona. Com certeza, estamos aqui para isso. Muito legal. Muito obrigado. Fica com a gente aqui, a gente ainda tem os recadinhos. Se quiser dar algum pitaco, alguma coisa que tem, fica à vontade. Continua com a gente, continua com a gente. Bom, então trazendo um pouco para a agenda do Observatório, na terça-feira, dia 30, teremos o primeiro webinar do ano aí do Observatório, mantendo a nossa agenda mensal de webinars, falando um pouco do relatório global da OMS, né, Sim. Pedro? Em episódios anteriores a gente já falou sobre o Global Status Report da OMS, sobre a segurança viária no mundo inteiro. E agora a gente vai ter participação da doutora Letícia de Oliveira Cardoso, que ela é diretora do Departamento de Análises Epidemiológicas e Vigilância de Doenças Não Transmitíveis. Grande nome, hein? O DAENT. Crachá dela maior do que aquele do Ministério da Saúde. Eu acho que é legal. Reunião interministerial. Esse padrão. É legal que a gente sempre fala sobre os dados do Ministério da Saúde, mas a gente nunca teve ninguém do Ministério para conversar com a gente. Então, vai ser a oportunidade aí nesse próximo webinar na terça, que vai ser entre as 11 e meio-dia. Das 11 ao meio-dia, então, na próxima terça-feira. E a participação do Ministério da Saúde é importante porque o Ministério da Saúde é o órgão oficial, né, que passa as informações oficiais para a Organização Mundial de Saúde para a elaboração do relatório. Sim. Então ele é o provedor de dados principal. Inclusive, uma curiosidade que talvez você não saiba, André, a gente tem uma defasagem com relação ao fechamento desses números. Então foi agora no final de dezembro divulgado o de 2022, que foi um baita de um avanço, porque a gente estava com atraso de 2 anos, agora a gente está um pouquinho menos. Mas o Pedro, esse rapaz está aí do seu lado, ele consegue prever. Não, e é engraçado, eu estava pensando ontem, o Pedro,
Modelo preditivo, a gente desenvolveu um modelo preditivo para prever o que já passou. Olha que dicotomia. Não é nem um modelo preditivo, é um modelo de regressão. Isso, modelo de regressão. Mas a gente divulgar no mês que vem uma metodologia que o Pedro desenvolveu aí junto com a equipe para poder criar esse modelo de regressão, de predição, para a gente ter o dado de 2023, né? Então a gente tem o de 22 consolidado, a gente vai ter o de 2023 já agora em fevereiro. Isso é um avanço para as políticas públicas de segurança, é um grande projeto. A gente tem uma ideia que está acontecendo no Brasil antes de sair os dados consolidados. Então a gente consegue fazer uma previsão ali, um intervalo de confiança, e o que a gente tinha feito para 22 foi quase na mosca, assim, foi a diferença de 100 óbitos. E deu 0, o que né? Menos de 1% de diferença. Parabéns. Mas assim, às vezes é sorte também, né? 23, acontece muito. Mas eu acho que vai rolar porque dos outros anos também ficou bem... Alguns anos ficaram muito fora, os outros ficaram bem parecidos. E voltando ao webinar, teremos 2 convidados ilustres, então Paulo Guimarães, CEO do Observatório, e o professor Jorge Thiago Basso, lá da Federal, que sempre está com a gente nos webinars. O webinar é sempre uma exposição técnica, então tem uma apresentação, são trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos, e aí depois a gente tem um debate, é um público, o Observatório desenvolve projetos e ações para todos os públicos. Esse é mais voltado para um público mais técnico, então a gente tem aí, sei lá, em média uns 150 espectadores simultâneos nas transmissões, 100 a 150, e é um público... Simultâneos acho que é menos, né? Simultâneo menos. Mas no último chegou a dar pico de 120, e é um público muito qualificado, que são pesquisadores, são técnicos, pessoal que trabalha em órgãos públicos, então é legal, né, se você puder, acompanha lá na terça-feira, das 11 ao vivo, das 11 ao meio-dia no canal do YouTube do Observatório. Isso, e quem quiser se inscrever é só acessar o site do Observatório, já está lá na página principal ali, o banner do webinar, só clicar ali, se inscrever e vai receber o link da transmissão. Legal. É isso. E também aqui dos últimos dias, né, nós tivemos algumas renovações no programa Laço Amarelo. Você sabe o que é o programa Laço Amarelo? Não. Laço Amarelo é o Maio Amarelo o ano todo. Tá. Então a gente, o Observatório já há alguns anos produz um material mensal de conscientização mesmo, principalmente para as empresas, prefeituras, entidades interessadas, empresas principalmente agora por conta de ESG, prefeituras de todos os portes aí também acabam aderindo. Ótimo. Então a gente desenvolve esses materiais, são posts para as redes sociais, releases para a imprensa, vídeos e mini spots que a gente chama para a rádio, e a gente entrega isso mensalmente. Então estivemos aí na última semana Jaloto Transportes, Ademir Transportes e Suzano, que renovaram aí as adesões. Então são 2 transportadores e um grande embarcador de celulose, que inclusive a gente tem um outro programa do Observatório chamado Selo Mobilidade Segura, que é direcionado para transportadoras, é uma iniciativa que surgiu a partir de uma relação com os nossos mantenedores sociais. A gente tem hoje os 3 maiores embarcadores de combustíveis como mantenedores sociais do Observatório, membros do nosso conselho, a Vibra, a Ipiranga e a Raizen, e aí a gente desenvolveu um processo de certificação de transportadoras, unificando todas as metodologias de certificação de transporte de produtos perigosos que a gente tinha. Então é um projeto muito legal, e agora a gente já começou uma tratativa com a própria Suzano para a gente adaptar esse conceito para o transporte de celulose. É até uma discussão grande, assim, o que é mais perigoso, né? A gente vai precisar entrar nesse debate, porque por um lado você tem os produtos perigosos, inflamáveis, por outro lado você tem toneladas de toras sendo transportadas aí, muitas vezes por vias rurais. Então é um processo que visa aprimorar a segurança do transporte de uma forma geral no Brasil, e está sendo bem legal, né? Apoiado aí também pelo Sistema Transporte, que é a CNT, CSNAT e TL. Então é um projeto bem legal aí que está seguindo nessa linha. E a gente trouxe uma inovação pro Observa Aí. São as peças. Na verdade, os materiais, a gente quem já adere ao programa já percebeu a diferença. Nos outros anos a gente tinha um material um pouco mais ilustrativo, com imagens... Era mais lúdico. Era mais lúdico, ilustrações. E para esse ano, para 2024, a gente trouxe uma pegada um pouco mais real. Então a gente vem com imagens reais, tanto no vídeo quanto nos posts, explorando o que o Observatório faz de melhor, que é a produção de conteúdo e dados, informações técnicas. Então a gente tem
Agora... Esse mês é o mês do motor. Cada mês tem um tema, isso é definido pelo Conselho Nacional de Trânsito por meio de uma resolução. E aí esse mês é o mês da segurança para motociclistas. Então a gente está finalizando o mês de fevereiro. São alguns exemplos, né, dos posts. Esses são exemplos dos posts que a gente entrega nesse programa Laço Amarelo. Então a gente sempre está trazendo algum tipo de informação, né, informação técnica, algum dado relevante. Esse aí, por exemplo, né, foi um dado que chamou muita atenção quando a gente fez os levantamentos, que de cada 10 motociclistas que são internados, só um sai sem nenhuma sequela. Então e o nosso grande foco para esse ano é contribuir para a segurança dos motociclistas. O legal da pegada é que passa a ser um programa de constante, né? Ele deixa o maio que todo mundo já conhece, que é o Maio Amarelo, e passa a ser um programa constante. É legal. Parabéns. Isso. Então, é isso. Bom, então, e aí a partir do próximo episódio a gente vai, como são conteúdos semanais, então toda semana a gente vai trazer aqui o conteúdo da semana, para as pessoas conhecerem mais também, entenderem um pouquinho melhor como é que funciona o programa Laço Amarelo. Bom. E por último aqui da nossa agenda, o Paulo teve uma participação interessante no Estadão Mobilidade, né, Paulo? Semana passada, no fim da semana passada, né? Foi a entrevista foi na semana passada e saiu ontem. Ontem, não sei quando o pessoal vai estar assistindo, né? Mas saiu no dia 24 de janeiro. Foi uma matéria é legal que saiu no impresso também, uma matéria de página inteira, falando sobre o aumento do número de vítimas motociclistas em São Paulo e como é que a gente enfrenta essa questão. Então, foi muito importante essa matéria porque a gente conseguiu, inclusive, trazer parceiros para falar também. O iFood, que é também um mantenedor do observatório, teve uma participação muito boa porque muitas vezes os aplicativos, foi atribuído aos aplicativos a questão da insegurança dos entregadores. Então foi uma oportunidade de a gente mostrar também esses projetos em conjunto que a gente realiza com os mantenedores. E aí o iFood fez a exposição, mostrou lá, falou sobre os projetos sociais, as trilhas de conteúdo, as questões relacionadas à preservação, os seguros, tudo isso feito em parceria com o Observatório. Então foi uma matéria muito boa. Também hoje já, nessa quinta-feira, dia 25, a matéria já está lá no site, então quem quiser ler a matéria completinha tá bem bacana. Chegamos aqui ao momento da dica e da curiosidade da semana. Vai terceirizar, Paula? Tô pensando aqui. Tem uma. Aí, ó. Tem uma. Aí, então guarda uma curiosidade. Mas que eu lembrei agora dentro daquele assunto de cronotacógrafo, tem um site, se você quer consultar se o seu veículo que você está andando, um ônibus, van escolar, seja ela qual for, até um transporte perigoso, enfim, você quer consultar se aquele veículo tem um cronotacógrafo ativo e aprovado, tem o site que eu... O site consulta? Consulta, coloca a placa e... então legal, depois que a gente põe na descrição do episódio. Passa aí os sites que a gente... Só com a placa já? Só a placa, você consulta se o veículo tem o crono instalado, aprovado e com certificado válido. Legal, hein? Legal. Mas eu vou trazer minha curiosidade, porque eu demorei muito para poder estruturar isso, eu não vou perder a oportunidade, porque tem a ver com o seu assunto também. Eu queria falar um pouquinho sobre taxímetro, a história do taxímetro, mas para chegar no taxímetro a gente tem que passar pela história do táxi. Então o táxi ele surgiu, o primeiro serviço de transporte similar ao táxi surgiu lá há muitos e muitos anos atrás, e ele aconteceu a partir da invenção de um veículo chamado rickshaw. Alguém conhece rickshaw? A carroça. Então era um veículo de 2 rodas de propulsão humana. E naquela época só a mais alta classe tinha acesso, porque quem tinha esse tipo de transporte é quem tinha escravos. Então a coisa começou a mudar por volta de 1880. Então a criação do automóvel veio trazendo essas inovações, foi popularizando o meio de transporte individual. Então a partir de 1880 a gente começa a ter uma popularização desse serviço, dos táxis, mas lá por meados de 1900, um empresário alemão chamado Friedrich Grenier, eu acho que é isso, fundou uma empresa para poder prestar esse serviço de transporte.
e aí ele precisava achar uma forma de cobrar. Então a melhor forma que ele entendeu de cobrar era a criação do taxímetro, né? Cobrar pela distância percorrida versus tempo. Então começou lá em 1900, até 1907, antes da Primeira Guerra Mundial, ela foi difundida. Depois da guerra isso começou a se popularizar na Europa e, curiosamente, eu não consegui encontrar informação por que adotaram cores diferenciadas para os táxis, né? Hoje a gente tem os táxis caracterizados. Isso surgiu em algum momento nessa época e a gente não conseguiu rastrear aqui como é que isso aconteceu. Aqui no Brasil, a gente tem esses registros a partir da década de 50 e teve uma virada muito grande quando, no segundo mandato do Getúlio Vargas, ele incentivou a produção nacional de veículos. Então a Volks, acho que era a Volks, né? O VMAG era a Volks antes? Nem sei. Mas o DKV acho que era a Volks. Foi o primeiro carro fabricado aqui e a DKV criou um veículo, conseguiu chegar num veículo que ele era um pouco mais simples, mas mais econômico. E esse virou, nessa época, aí na década de 50, a popularização dos táxis, né? Então, desde essa época que vem acontecendo, hoje a gente já tem os taxímetros digitais, mas nessa época, década de 50, década de 60, ele era totalmente mecânico e o taxímetro era tão grande que ele ficava para lado de fora do carro. Ele não cabia dentro do carro. Então ele ficava ali apoiado, ali, meio que enroscado no carro, ali perto ali do retrovisor. Então essa é a curiosidade da semana, como surgiram aí os táxis e taxímetros. Minha sua homenagem, André. Obrigado. Minha dica vai ser relacionada a rodovias. Então, dois fatos que aconteceram, que deu a ideia da dica. Primeiro é feriado em São Paulo hoje, aniversário da capital, então muita gente acaba prolongando o feriado, pegando as estradas. E outro que, vindo para o parque hoje, eu passei por um sinistro, logo após ocorrer ali. E em outras situações eu já tinha percebido que às vezes as pessoas elas demoram muito para reagir ao serviço de emergência, chegando nos locais. Então, às vezes quando você está com um nível de atenção, com o carro andando, o carro dá uma parada por causa do trânsito relacionado ao sinistro. E aí as pessoas muitas vezes acabam perdendo a concentração. Então acaba se distraindo, pega o celular porque o carro está parado e elas não prestam atenção às vezes na sirene que está vindo atrás ou no giroflex. Então a dica da semana é sempre prestar atenção ao serviço de emergência quando o trânsito estiver um pouco mais parado. E essa é uma dica muito importante porque eu já trabalhei com atendimento operacional assim, a gente tem uma preocupação muito grande no atendimento de um sinistro, que é com os outros sinistros que podem acontecer em função daquele primeiro, né? O trânsito, rodovia principalmente, né? Aconteceu lá, o trânsito está parado, o trânsito fica mais lento, essa desatenção começa a gerar um efeito em cascata. Então, super dica do Pedro aí, porque tem que estar sempre atento, né? Se está na posição de condutor ali, é 100% de atenção, 100% do tempo. Muito boa. Legal. Então é isso, encerramos. Algo mais? Algum recado aí? Eu acho que não, que de novo agradecer aí o André, agradecer o pessoal que está acompanhando aí o podcast, cada dia mais adeptos, né? E seguimos aí, 2024, cheio de coisa para fazer. Nas próximas edições aqui a gente vai trazendo novidades já sobre o Maio Amarelo 2024, que para nós já começou ano passado. Começou ano passado quando terminou, né? Do ano passado. O Maio Amarelo começou em junho do ano passado. Deixar o André para as considerações finais. Bom, mais uma vez agradecer aqui pelo convite, pela honra de participar do podcast aqui do Observatório e reafirmar que o IPEM ele está à disposição da população, à disposição das empresas, e a grande preocupação, principalmente da nova administração, é que o IPEM esteja como parceiro e não só como um fiscalizador e punidor. Porque nós fazemos a fiscalização de outros produtos que nós não comentamos aqui, que é balança, bomba de gasolina, metros comerciais, então tudo isso é função de fiscalização do IPEM. E a preocupação hoje é que o IPEM esteja não só como um órgão punitivo, mas de parceiro, que esteja ali preocupado e ajudando no desenvolvimento do Estado de São Paulo e desenvolvimento, consequentemente, do país. Qualidade do serviço. Da qualidade do serviço. Para poder exatamente trazer isso, confiança e credibilidade aos produtos e serviços desenvolvidos. Muito bom. Beleza. Valeu, Pedro e Paulo.
Sou dupla. Obrigado a todo mundo que acompanha, observa aí. Gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores do Observatório, Abraciclo, Fávia, CNT, Senat e TL, né, Sistema Transporte, GoPlus, Gringo, iFood, Ipiranga, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber e Vibra, Veloy, aos mais de 536 observadores certificados, a todas as empresas, prefeituras e entidades Laço Amarelo, as prefeituras que aderiram ao Educa e a todas as instituições que mantêm cooperações técnicas aqui com o Observatório. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Valeu, pessoal, Valeu. até a próxima. Tchau, galera. Até a próxima.